Aleluias. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar mais uma vez contigo aqui, participando desse culto em dias de quarentena, dias em qual todos nós estamos enfrentando esse período de pandemia e todos em casa, mas mesmo assim cultuando ao Eterno, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, devido à nossa adaptação, nós estamos ministrando um culto de ceia, e estamos aqui na presença do nosso Deus, e muitos irmãos assistindo aí conosco pelo Instagram, pela nossa live, ao vivo participando, e alguns também que irão ver essa mensagem posteriormente pelo nosso canal do YouTube, E sinta-se amado pelo Senhor, sinta-se amado por nós. E eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma porção dos céus ao seu coração. Quero pedir para o Senhor Ele poder falar contigo, quero pedir para o Senhor Ele poder encher o teu lar, a tua vida, da presença dEle nesse dia de hoje. Amém, querido? Eu tenho um texto maravilhoso que está aqui escrito no livro de Atos, no capítulo 12, É um texto tremendo, que fala de uma igreja que decidiu orar, E é isso que eu quero falar ao teu coração nesse dia de hoje, quando a igreja decide orar, E aqui no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração. Esse texto fala um momento difícil a qual a igreja vivia, a igreja primitiva. A Bíblia diz que houve uma grande perseguição à igreja, E a igreja teve que se dispersar, e Herodes mandou prender muitos, mandou matar muitos. E dentre os que foram perseguidos e presos, estava aqui o apóstolo Pedro, um grande pregador do Evangelho, um homem que pregou a palavra. A Bíblia diz que numa pregação dele, mais de 3.000 almas se converteu a Cristo Jesus. Agora esse homem cheio da presença de Deus, esse homem cheio da presença do Espírito Santo, um homem de Deus que não estava fazendo nada de mal, a única coisa que ele estava fazendo era o bem, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, orando por pessoas, muitas pessoas sendo curadas por ele, muitas pessoas sendo libertas, pois ele expulsava os demônios em nome de Cristo Jesus. E agora, sabendo que havia por trás, mesmo do poder político da época, mesmo das autoridades da época, havia uma perseguição do inimigo, sim, do próprio Satanás, que não estava satisfeito com nada daquilo. E a Bíblia diz que Pedro foi preso e ele ficou na prisão sendo guardado por 16 soldados. O cara parecia um criminoso de alto escalão. O cara parecia um maníaco, alguém de extremamente perigoso para a sociedade. Mas Pedro não era extremamente perigoso para a sociedade. Pedro era um homem de Deus, alguém que anunciava o reino de Deus. Mas Pedro, ele era uma ameaça para o reino espiritual, o reino das trevas. Pedro era uma ameaça para aqueles que não queriam que o Evangelho fosse divulgado. Pedro era uma ameaça para quem não gostava de Cristo Jesus. Mas Pedro, ele não desistiu, mesmo diante de muitas pessoas que se mostravam inimigas do Evangelho. Ele continuava pregando a palavra de Deus, ele continuava anunciando o reino de Deus, declarando que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, que Ele nos ama e que nos mostrava um caminho novo, que era o caminho de Cristo Jesus. E agora Pedro, ele estava preso. Alguém pode se perguntar, se questionar, como é que pode alguém que fazia a vontade de Deus agora estar preso? Como é que pode alguém que anunciava o reino de Deus agora estar passando por uma situação tão difícil
injustamente sendo preso e sendo guardado por 16 soldados, como se fosse um dos piores criminosos da sociedade. Querido, Pedro provavelmente ele estava ali, mas não estava questionando o Senhor. Tá? Nós não podemos, não é bom estarmos questionando ao Senhor, mas Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que aquilo está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por um problema que é como uma prisão na minha vida? Nós estamos vivendo esses dias, né? Pessoas realmente desesperadas, né? Nós estamos vivendo dias de pandemia, enfrentando aí um inimigo chamado coronavírus. Estamos vivendo em quarentena, pessoas dentro de casa, né? Pessoas que alguns compartilham até comigo. Eu sinto como se estivesse preso dentro da minha própria casa. Alguns dizendo, não estou mais aguentando esse cárcere de ficar dentro de casa. Bom, sabemos o quanto é importante permanecermos em casa, segundo as orientações dos órgãos de saúde aí, tá? Mas, querido, Pedro ele estava numa prisão. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia continuamente orações por Pedro. A Bíblia diz aqui que Pedro estava lá sendo guardado, detido por 16 soldados. Mas no versículo 5, Pedro ainda ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vejam o quanto é importante quando uma igreja ela decide orar, quando uma igreja decide interceder, quando uma igreja ela decide se colocar diante de Deus e interceder por servos de Deus, pelo povo, por uma cidade, por uma igreja, por uma nação, por uma pessoa. Milagres acontecem. É isso que acontece. E Pedro estava ali detido, mas a igreja estava reunida numa casa orando por Pedro. A igreja estava ali reunida, clamando, invocando na presença de Deus e pedindo a Deus que libertasse Pedro, que estava ali na prisão. Bom, a Bíblia diz que tudo que a igreja ligar no céu será ligado na terra. Quando a igreja ela ora, algo acontece nos céus. Quando a igreja ora, algo vai acontecer também na terra. E querido, não subestime o poder da oração. Não subestime o poder de uma igreja que ora. Hoje nós tivemos o Dia Mundial aí, um dia de, melhor dizendo, do nosso jejum nacional, onde muitos irmãos em Cristo Jesus estivemos orando e clamando ao nosso Deus pela cura da nossa nação, pelo arrependimento dos nossos pecados, por libertação, por salvação, para que Deus repreenda esse coronavírus. Querido, certamente vai ter algo extraordinário que iremos desfrutar logo, logo. Porque quando nós clamamos, quando uma igreja ela decide orar, os céus, ele é tocado pela oração e Deus ele libera palavras, ele libera promessas aqui na terra. Pedro estava na prisão, mas a igreja não parava de orar por ele. Nós estamos vivendo dias de quarentena, mas nós não estamos parando de orar pela nossa nação, para que Deus expulse e repreenda esse mal. E o interessante é que até outras pessoas têm participado disso. Hoje eu conversava com uma pessoa que nem crente é uma pessoa que eu amo muito, muito querida da minha família, e ela dizia, olha, eu jejuei também hoje. Claro, né? Coisa maravilhosa. Nós declaramos um jejum pedindo a Deus que perdoasse os nossos pecados, que pudesse sarar as nossas vidas, sarar a nossa nação. E inúmeras pessoas têm também se chegado a Deus com orações e com jejum, entrando na presença de Deus. O nosso país está vivendo algo ímpar. A nossa nação está vivendo algo muito maravilhoso. O povo tem orado muito mais. A palavra de Deus tem sido lançada e semeada muito mais em muitas casas, em muitos locais. E eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque Deus ele usa muitas vezes algo que o inimigo prepara que é mal para glorificar o nome dele, tá? E Deus ele não para de cuidar do seu povo, da sua igreja. Deus não deixa de amar a humanidade. Pedro estava na prisão e a Bíblia diz que a igreja fazia intensamente orações por Pedro. E por a igreja orar, por a igreja estar clamando, Deus mandou um anjo lá na prisão. E Pedro está lá dormindo, preso lá, sendo guardado por 16 soldados. O anjo entra
na prisão, manda Pedro sair de lá, tira Pedro daquela prisão. Ele saiu de lá, a Bíblia diz que os portões de ferro se abriram. Querido, naquela época não tinha nem tecnologia que nós temos hoje, né, de abrir os nossos portões com controle remoto, mas Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que Pedro saiu daquela prisão. Pedro, ele saiu daquele cativeiro. Por que isso aconteceu? Porque uma igreja decidiu orar por ele. Quando uma igreja decide orar para que Deus liberte, vai ter libertação. Quando uma igreja decide orar para que Deus manifeste o poder dele, certamente o poder do Senhor será manifestado. Quando uma igreja comece a orar para que Deus, ele possa realizar coisas extraordinárias, com certeza coisas extraordinárias irão acontecer, tá? E a Bíblia diz que por a igreja estar orando, Pedro, o anjo foi lá, tirou Pedro da prisão, e a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 12 de Atos: então Pedro saiu, caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. E Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Amém, querido? Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Pedro saiu da prisão e ele foi na casa onde a igreja estava reunida ali. Um grande número de irmãos estava ali reunidos e orando e clamando ao Senhor. E Pedro, quando chega lá, a Bíblia diz que ele bateu na porta. Uma empregada com o nome Rode foi lá, perguntou quem era, e Pedro disse: sou eu, Pedro. Ela ficou com tanta alegria que nem a porta abriu e foi correndo avisar a igreja que estava lá dentro, reunida, orando por Pedro. Só que a igreja ficou sem acreditar, né? Veja que coisa interessante, né? Que coisa louca. A igreja estava orando para que Deus libertasse Pedro, e quando a notícia chega de que Pedro foi liberto e que ele estava ali, nem eles acreditaram. Eles disseram: não, ela está louca, não pode isso acontecer. Mas a Bíblia diz que ela insistiu: não, ele está na porta. E a Bíblia diz que Pedro continuou batendo na porta, até que foram abrir e reconheceram que era Pedro e ficaram perplexos, admirados e maravilhados. Queridos, certamente Deus, ele fará maravilhas em nossos dias. A igreja está orando, e quando uma igreja ora, o céu se move. E quando uma igreja ora, Deus, ele manifesta coisas tremendas, sobrenaturais e extraordinárias aqui na terra. Então, como igreja, como povo de Deus, e como muitos que têm se chegado à igreja e que têm se entregue a Jesus, têm fazido parte disso, têm orado, têm clamado, têm jejuado e têm buscado, e nós vamos experimentar coisas maravilhosas e extraordinárias. Nós temos orado para que Deus, ele repreenda esta pandemia, para que não tenhamos efeitos catastróficos na nossa economia, nem tampouco também perdendo um grande número de pessoas aí sendo acometidas por esse vírus terrível. Mas nós cremos, nós vamos insistir, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando, porque cremos em um Deus que tudo pode. E a igreja, apesar dos templos estarem fechados por determinações e por orientações, e não estarmos nos reunindo em templos, mas a igreja, ela está mais viva do que nunca. Amém. A igreja, ela não parou. Nós continuamos vivos, nós continuamos pregando a palavra, usando as ferramentas que Deus, ele tem permitido e que tem deixado em nossas mãos, com as mais diversas redes sociais. Temos anunciado a Cristo Jesus. O Evangelho, ele está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Se prepare, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja será a qualquer hora. Aleluia. Amém, querido? Glória. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando uma igreja decide orar, o sobrenatural
vai acontecer. Amém. E a igreja ela está orando por coisas sobrenaturais e certamente irá acontecer. Amém. Amém, querido? Como é maravilhoso ministrar a palavra de um Deus que é tão bom e tão maravilhoso. Eu quero orar por você agora. Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero que você agora, juntamente comigo, você possa orar pela nossa nação. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar pelo nosso planeta, pelos países, pelos muitos lugares que têm sido aí tão afetados pelo coronavírus. Vamos orar pela Itália, que tem um grande número de mortos já, e muitas pessoas lá sofrendo. Vamos orar pela Espanha, vamos orar pelos Estados Unidos e muitos outros lugares que necessitam das nossas orações. Vamos orar por todo o nosso planeta. Então este é o momento de clamar, como igreja, como povo de Deus. Nós vamos orar, nós vamos invocar, nós vamos buscar a presença de Deus. E assim como a igreja na época de Pedro orava por ele que estava preso, e Deus operou algo sobrenatural, eu creio que Deus também vai operar algo sobrenatural nos nossos dias, no nosso tempo, em nome de Jesus. Amém? Fica comigo agora, vamos orar, vamos interceder pelo nosso país. Eu vou dirigir a oração e eu quero que você compartilhe comigo essa oração, que você não só ouça, mas que você ore aí onde você está. Independente se você pode, você está em casa, ou se você está parado em algum lugar ouvindo essa mensagem, você pode orar. Ore agora juntamente comigo em nome de Jesus. Pai, queremos entrar em Tua presença e nós queremos interceder por muitas pessoas, Pai, do nosso país. Queremos interceder pela nossa nação chamada Brasil, pelas muitas pessoas, Pai, que já foram, Pai, já deram positivo para os testes de coronavírus. Pedimos ao Senhor que use de misericórdia. Amém, queremos te agradecer pelos inúmeros milagres que já temos visto. Aleluia. Pessoas com 70 e mais de 70 anos que pegaram o vírus, mas que já foram diagnosticadas clinicamente como curadas e saradas. Glória queremos te agradecer e te louvar por isso. Eu quero orar e continuar orando para que mais pessoas sejam curadas. Amém, que o Senhor Deus. livre aqueles que estão numa linha de risco muito grande. Que o Senhor abençoe os nossos idosos, Pai. Pessoas acima de 60 anos, pessoas com diabetes, com problemas cardíacos ou com outras enfermidades agravantes. Meu Deus, vem curando e vem livrando-os do mal. Nós pedimos que não haja uma proporção maior, devastadora desse vírus em nosso país. Nós pedimos para aqueles que já deram positivo, que o Senhor venha trazendo cura sobre estas vidas. Venha abençoando, Pai, cada uma nos 4 cantos do nosso país. Venha abençoando as nossas cidades, Pai. A população mais pobre, os moradores de rua, as crianças que vivem em creches, nas ruas, os nossos idosos em asilos, pessoas acometidas de outras enfermidades em hospitais, algumas que se encontram na UTI, algumas que se encontram, Pai, com doenças diante da medicina tida como incuráveis. Meu Deus, vem trazendo cura, vem derramando graça, milagres, que os teus milagres se espalhem sobre o nosso país, nos 4 cantos agora, Pai. Deus, vem abençoando a economia do nosso país, abençoando os empresários, abençoando os autônomos, abençoando aqueles que estão desempregados, para que o Senhor venha prover o socorro. Amém, e o Deus. alimento necessário para eles, Pai. Abençoando aqueles, Pai, que não sabem o que fazer, que estão desesperados com relação às suas finanças. Deus, vem trazendo paz e que eles se voltem cada dia mais para o Amém, Senhor. Deus. Abençoa os nossos governantes, Senhor. Aleluia. Independente dos seus partidos, se seja direita ou esquerda, abençoa todos, Em Pai. nome de Jesus, Do presidente, Deus. aos deputados, senadores, governadores, Aleluia. prefeitos, vereadores. Abençoa todo o Senado. Amém. Abençoa, Pai, todo o Legislativo, cada área do nosso país, Pai. Amém, Cada autoridade Deus. do nosso país. Pedimos ao Senhor que venha varrendo essa corrupção, que Amém, haja um quebrantamento, que haja um Em nome arrependimento de Jesus. da nossa nação, e que as Aleluia. pessoas que têm estado no poder, que possam, Pai, interceder pelo povo, para que tenhamos uma vida tranquila conforme a Tua palavra tem dito. Vem abençoando esta nação, Amém, vem mudando todo esse cenário Em nome de de Jesus. caos que já se instalava antes da pandemia e que agora tem se instalado mais ainda com o temor da enfermidade. Meu Deus, que haja, Pai, cada vez mais um crescimento
na sensibilidade para com o próximo, que Jesus, todos possamos, Pai, nos preocupar com o necessitado, Amém. que possamos estender as nossas mãos para ajudar aquelas pessoas que precisam mais. Amém, Oh, Pai, Deus. vem aumentando cada vez mais o número de pessoas que possam se doar, que possam se dedicar em cuidar, em alimentar e socorrer os necessitados. Sim, Jesus. Que os nossos governantes, eles não estejam lá, Pai, para pensar no seu próprio umbigo, mas ter uma preocupação com a nossa nação. Vem, Deus, convertendo os que estão lá, os que estão no poder, meu Pai. Abençoa toda esta nação. Eu quero orar e pedir que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, a equipe médica, enfermeiros, técnicos, auxiliares, pessoal que cuida da limpeza, maqueiros, todos os que colaboram com a área da saúde, os muitos que têm se juntado a esses profissionais da saúde também para ajudar, as polícias, Senhor Deus, as forças armadas, cada área, cada ONG, cada pessoa que tem se empenhado, que tem se dedicado, que tem colaborado com esses projetos para ajudar na área da saúde, meu Deus. Deus, vem abençoando agora, vem abençoando, meu Deus e meu Pai, para que os recursos cheguem, para que sejam implantados e criados novos hospitais de campanha, Amém, ou que os Deus, insumos em nome chegam de para que Jesus. possa suprir as necessidades. Abençoa a vida psicológica de cada um desses que estão trabalhando na linha de frente na área da saúde. Abençoa, Pai, a saúde deles, vem protegendo esses que têm lidado constantemente com os enfermos, que estão infectados com o vírus, Pai. Deus, Que não haja uma perda Pai. nessa equipe, mas que eles sejam protegidos pelo Amém, Senhor agora, Jesus. meu Pai. Aleluia. Deus, vem abençoando a nossa nação nos Amém, 4 Deus. cantos dessa terra. Converte essa nação ao Senhor Jesus. Amém. Toca que a cada dia pessoas venham ouvir a Tua palavra e se voltarem para Ti. Amém, Meu Deus, Deus. em nome de Jesus. Que o povo que se diz povo de Deus, cada dia mais se volte para o Senhor. Amém, E que Jesus. tema o Senhor, Pai. Sim, meu Pai. Meu Deus, eu intercedo pelo nosso planeta agora. Eu Aleluia. intercedo especialmente pela Itália, Em pela nome de Espanha, Jesus, pela nessa Espanha. hora, Senhor, Oh Deus, pelos nações. Estados Unidos. Deus, por Oh, cada país, manifesta, Senhor, por teu cada poder, continente, Pai. cada cantinho desse planeta. Em Que nome o Teu de socorro Jesus, chegue Deus. agora. Que o Senhor repreenda esta pandemia. Amém. Que haja milhares e milhares de Aleluia. cura. Que o Senhor repreenda o mal agora. Que Amém, todos possam se Jesus. voltar para Ti, ó Eterno, e reconhecerem a Aleluia. Ti e aceitarem o Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém, Meu Deus, vem Jesus. salvando o nosso planeta, vem Amém, salvando Deus. a nossa geração, vem trazendo um avivamento, um impacto, um mover, Em nome um de quebrantamento Jesus, ó Deus. em cada canto do nosso planeta, para que possamos Vida, desfrutar cada dia mais do poder do Senhor, que o céu desça na terra, de tal forma que a Tua palavra invada os lares e os corações, e possamos Aleluia. humildemente nos reconhecermos os nossos erros, pedirmos perdão ao Senhor e servirmos a Ti, Pai. Abençoa-nos Amém, em nome de Deus. Cristo Jesus. Aleluia. Amém, querido? Glória a Que Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém.